Bom dia, crente! Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Estamos aqui para aprender como a nossa vida cristã funciona, como um discípulo do Senhor Jesus deve obedecer às Sagradas Escrituras. Nós nos guiamos por este livro é verdade. Ele diz quem eu sou. Ele diz o que eu posso ter. Ele diz o que Cristo é na minha vida. Ele é a verdade absoluta. E nós estamos aqui por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, por amor a mim e por amor a você. Para que um dia a gente pudesse encontrar o Senhor Jesus no céu. E enquanto a eternidade não chega, nós estamos aqui nessa terra para cumprir a grande comissão que foi nos entregue, que é levar a palavra do Senhor para todos aqueles que não conhecem. Por isso, a nossa vida aqui precisa ser diferente. A nossa vida aqui na terra precisa impactar as outras pessoas para que elas possam conhecer sobre o amor de Deus, sobre quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo na nossa vida, para que elas possam um dia, quando essa vida passar, se encontrar com Jesus Salvador e não com Jesus Juiz. E há uma grande diferença. Vamos começar a nossa aula. Hoje o nosso tema é obediência absoluta. Então, se você não se inscreveu, já se inscreve nesse canal para você receber os nossos vídeos todos os dias, de segunda a sexta, o Bom Dia Crente. Compartilha com os seus amigos se você gostou. Se você não gostou também, compartilha, porque às vezes eles gostam também. E não deixe de curtir para a gente continuar, para a gente crescer. E comentar aqui embaixo se você está gostando do conteúdo, o que você achou, se te abençoou. Isso nos ajuda a continuar servindo ao Senhor. Não vamos servir por likes ou por comentários, mas isso nos dá um grande incentivo. Isso mostra para o YouTube que a mensagem é boa e que ela precisa ser entregue às outras pessoas também. Obediência absoluta. Nosso texto está em 1 Samuel 15:9, que diz assim, porém Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, e dos bois e dos animais, e dos novos engordados e cordeiros, e tudo que era bom, e não quis destruí-los por completo, mas tudo que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Se você não assistiu a aula de ontem, que foi segunda-feira, tá aqui na playlist do meu canal. Ainda não dei um nome para essa série. Até o final da semana já terei um nome para essa série. Mas não deixe de assistir para você entender sobre o que nós estamos falando e sobre a mensagem de ontem, tá bom? Versículo 13 diz assim: E Samuel, que era o profeta, veio até Saul, o rei, e lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, que eu cumpri um mandamento do Senhor. E versículo 15 diz assim: E Saul disse: Eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o restante destruímos por completo. Parece muita gente, né? Parece muitos casos quando Deus fala: não é para fazer isso, mas a gente faz. Na Bíblia diz assim, não se ponha em julgo desigual com os descrentes, porque que comunhão as trevas com a luz. Mas aí nós nos envolvemos com uma pessoa que não é da mesma fé que nós, que não professa do mesmo Jesus que nós, e nós vamos falar: não, mas nós vamos converter ele. Às vezes nós estamos com amizade que só nos leva para as coisas erradas, e nós falamos: não, é porque a gente quer dar bom testemunho, a gente quer falar de Jesus. Será que quando você está nessas mesas, será que quando você está nessas rodas, realmente você fala de Jesus? Ou é somente para fofocar, para falar mal dos outros?
Eu não tô falando de você sair com uma pessoa que é sua amiga de confiança e você desabafar de um problema. Porque muitas vezes a gente desabafa, a gente precisa falar, poxa, tá acontecendo isso comigo, não. Mas é diferente de fofoca. É diferente da gente querer estar com uma pessoa que vai nos destruir, como eu falei ontem, e a gente quer fingir que é bom para Deus, quando Deus já mandou parar com esse tipo de relacionamento. Você já esteve num lugar com várias pessoas, talvez na escola, talvez numa festa, talvez no seu ambiente de trabalho. E aí você foi falar sobre... Você estava com essas pessoas e aí elas estavam fazendo coisas erradas e você também fez coisas erradas e aí acabou dando errado, vocês foram para a diretoria, de alguma forma você passou mal depois daquela saída, enfim, tantos motivos. E aqui nós vemos que Saul, ele e o povo pouparam o melhor quando Deus disse que era para matar todas as pessoas, todas as coisas dos seus inimigos. E por que Deus queria que matasse? Porque lá na frente essas mesmas coisas iam trazer problema. E é isso que eu tenho falado, que eu falei desde ontem. Às vezes nós queremos deixar coisas na nossa vida, às vezes nós queremos deixar pessoas na nossa vida que nos vai trazer problema lá no futuro. Por quê? Porque nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós achamos que nós sabemos tudo. Meu fofo, minha fofa, a voz do povo não é a voz de Deus. Eu sei que existe um ditado que fala que a voz do povo é a voz de Deus, mas deixa eu te contar um segredo. Deus não está com a maioria. Deus está com poucas pessoas. E são as poucas pessoas que obedecem nesse livro. É com essas pessoas que Deus está e não com a maioria. Quem que é a maioria que você está andando? Quem que são as companhias que você está andando? Às vezes Deus já te falou para você sair desse ambiente. Deus já te falou para você parar de andar com essas pessoas. E você continua porque você não quer ouvir a palavra de Deus. Você se sente bem, assim como Saul. Parece que tá todo mundo fazendo certo. E é isso mesmo. E aí, lá no futuro, você vai ter problemas. Quem está do seu lado hoje pode determinar como será seu futuro amanhã. Eu quero que você faça uma análise, eu quero que você pense aí agora. Quais são as minhas companhias hoje? Quais são os meus amigos hoje? Ontem eu estava na casa de uma amiga e a gente estava conversando sobre Deus, sobre a palavra do Senhor. E aí, o tempo todo que eu estava lá com ela, eu só pensava em chegar em casa e ler a Bíblia, e ficar meditando, e ficar estudando, e ficar pensando. As pessoas que você tem andado hoje, é esse tipo de pessoa que te faz querer buscar a Deus, que te faz aproximar de Deus, que te faz querer ter uma vida de obediência com Deus? Ou é uma pessoa que questiona, mas Deus é assim? Será que é assim mesmo? Ah, mas nós não vivemos da mesma forma. Ah, mas nós não pensamos da mesma forma. Não importa o meu tipo de pensamento. Não importa o seu tipo de pensamento. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, importante que está aqui na Bíblia. Ah, Patrícia, mas eu não acredito. Aí realmente não é para você o evangelho. Ah, Patrícia, mas não é assim, Mar. Então realmente a Bíblia não é para você. A palavra de Deus não é para você. Meu fofo, minha fofa, Deus aceita todo mundo, mas não aceita que nós permanecemos na mesma vida, com os mesmos pecados, com os mesmos problemas. Eu vou ter que ser dura aqui um pouco, mas o evangelho, ele não é inclusivo. A palavra de Deus não é inclusiva, é exclusiva. É para quem quer seguir, para quem quer obedecer. Ah, mas nós precisamos mudar, Deus nunca precisou mudar a sua opinião. Deus nunca precisou mudar a sua palavra para que José, para que Daniel, para que Abraão obedecesse. Deus nunca precisou criar ambientes diferentes. Não. O evangelho, se você quer seguir Jesus Cristo, se você quer ter uma vida com o Senhor, é renúncia,
É viver pela palavra, não é viver por sentimentos ou porque nós queremos. É a obediência absoluta. Eu quero dizer aqui, amados, que o que é uma obediência absoluta? Versículo 13 de 1 Samuel 15 diz assim: E Samuel veio até Saul e lhe disse, Saul disse, para Samuel, bendito sejas tu, que eu cumpri o mandamento do Senhor. Obedecer é obedecer por completo, não é obedecer em parte. Quando eu era adolescente, minha mãe falava, vai lavar a louça, Patrícia. E aí, quando ela dava a ordem de lavar a louça, não era apenas só lavar os utensílios sujos, mas era secar, era guardar. E aí, se não estava tudo organizado, não era obediência. Quando Deus nos diz, para de andar com essa pessoa, para de falar com essa pessoa, não é pra gente, me afastei, não tô respondendo, mas mando uma coisa aqui, mando ali. Quando Deus diz, não compre, seu cartão de crédito está estourado. Não, mas é só isso aqui, Senhor, é só por... E aí nós desobedecemos, estouramos o cartão, ficamos com dívida. Há tantas coisas que a palavra de Deus nos diz. Não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é mau, não é porque Deus quer estragar a nossa felicidade. Deus queria estragar a felicidade aqui de Saul, tadinha de Saul, né? Poupar Amaleque, poupar Agag aqui. Mas a gente lê, às vezes a gente pensa que radical que Deus é. Mas olha o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo que diz: Samuel também disse a Saul, o Senhor enviou-me para ungir-te, para seres rei sobre o povo de Israel. Agora, portanto, atenta às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Lembro-me daquilo, o Senhor está falando, lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel, como ele se deitava em espera por ele no caminho quando ele subia para o Egito, quando ele fazia mal ao povo do Egito, quando era para ele prestar ajuda e não queria dar ajuda. Deus sabe o futuro, Deus sabe o passado, Deus sabe quem faz mal para nós, quem já falou mal, quem já nos prejudicou lá nas costas, pelas costas. E Deus nos diz, aparta-te, sai daí. E às vezes, não, Senhor, mas é bonzinho na tua frente. Mas nas tuas costas tá te prejudicando, tá falando mal. Aí às vezes Deus tem que te tirar, Deus tem que te expulsar de lugares porque a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Eu não tô falando vocês não, eu falando experiência minha. Muitas vezes Deus falou, não anda com essa pessoa aqui não. E aí você vai e desobedece a voz de Deus. Aí você tem prejuízo emocional. Você fica ferida. Às vezes você fica mal falada e as pessoas até acham que você é o problema. Mas nós precisamos obedecer a voz de Deus e obedecer a voz de Deus hoje. O que Deus diz para ser cumprido é para cumprir tudo. Não é somente metade. Cumprir metade, obedecer metade não é obediência. Se Deus mandou, sai desse lugar, não é para você voltar lá. Se Deus diz, não tem amizade, não é para você desrespeitar a pessoa, não é para você ser sem educação, mas não é para você andar na companhia, não é para você buscar conselhos, não é para você ficar de amizadinha, não é para você ter relacionamento profundo. Cumprir em parte é desobediência. Deus não quer metade. Deus, ele quer tudo. Deus não quer aparência, apesar que isso é muito importante, sim. Hoje as pessoas querem falar, Deus não olha a minha aparência, mas olha o meu coração. Não, Deus olha a sua aparência também. Eu duvido que você vai se apresentar a Rainha Elizabeth, né? Não existe mais, ela já se foi. Mas ao rei Charles com qualquer roupa. Nós somos embaixadores, nós estamos representando um rei. A aparência importa sim. Mas Deus quer muito mais que isso, Deus quer o nosso coração. Porque os que os fariseus faziam lá no passado, Deus não estava
O Senhor Jesus não veio para recriminar os que os fariseus estavam fazendo. Na verdade, ele fala que eles que estavam fazendo era certo. O porém aqui era a atitude do coração deles. O coração deles. Por que então Deus não recriminou Maria? Deus não recriminou Simeão? Deus não recriminou Ana? Que também seguiam a lei? Então nós precisamos entender. E nós só vamos entender o que Deus diz e o que Deus quer da nossa vida quando nós nos aprofundarmos no conhecimento. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você está, cuidado com quem você ouve. Se está contra a palavra de Deus, não está com Deus. A maioria não está com Deus. Não ouve o seu coração. O coração é perverso mais do que todas as coisas. Quem conhecerá? Confie na palavra de Deus. Hoje Deus tem um convite para você andar uma vida de obediência. E uma vida de obediência é somente cumprindo o que a palavra de Deus diz. Ah, Patrícia, mas eu não concordo com algumas coisas da Bíblia. Então não é para você. E tá tudo certo, tá tudo bem. Cada um tem sua escolha, nós somos livres. O Senhor Deus deu livre-arbítrio para cada um. Tá tudo certo. Mas se você quer ser um discípulo, se você quer ser diferente, nós precisamos cumprir o que está escrito aqui. Obrigado por assistir até aqui e eu te espero amanhã, às 7h17. Deus abençoe.